Kaf Hei Amud Bet, Masechet Shvuot. A gente está no Mativ Rav Nuna vai fazer uma pergunta. A gente viu no passado uma discussão tanto na Mishnah quanto entre os Amoraim, não exatamente a mesma, mas uma discussão entre os Amoraim principalmente, depois a gente volta para a Mishnah, entre Rav e Shmuel. A discussão entre Rav e Shmuel era a seguinte: será que para alguém que transgrediu uma shvuah, um juramento, ele só é considerado que ele transgrediu quando era um juramento que podia ser tanto positivo quanto negativo, tanto futuro quanto passado, ou será que não precisa de todos os detalhes? Então, por exemplo, a pessoa pode jurar que ele vai comer pão no dia seguinte. Não, o pão não vai caber aqui com relação a mitzvot, por exemplo, certo? A pessoa pode jurar para o passado, coloquei tefilin ou não coloquei tefilin, mas ele não pode jurar para o futuro, vou colocar tefilin ou não vou colocar tefilin, porque ou é um juramento inútil ou é um juramento que não vai funcionar, porque se ele jurar não colocar tefilin, ele já jurou no Har Sinai que ele sim vai pôr. Então, é um juramento dos dois lá. Um juramento que não foi os dois lados, continua sendo um juramento a ponto de quem transgrediu Hayav Korban? Ou não? Essa era a discussão entre Rav e Shmuel. Agora eu vou fazer a seguinte pergunta. Mativ Rav Nuna, pergunta Rav Nuna. Lo achaz hayom velo inachti tefilin hayom. Alguém veio e falou, olha, hoje não coloquei tefilin hoje, certo? Comentário. E aí o amigo que ouviu falou, mas Biachani, falou, jura para mim, jura que você não comeu e não colocou tefilin? Vemar amém. E ele respondeu amém, certo? Ele falou amém, realmente não coloquei, ele transformou isso num juramento. Ele tem que trazer korban, se ele tiver colocado tefilin, certo? Se for um juramento falso, mentiroso, ele tem que trazer korban. Pergunta, olha, se ele jurou agora que ele não comeu e que era um juramento mentiroso, ele sim tinha comido, então eu entendo porque ele tem que trazer korban, porque esse é um juramento passado que pode ser transformado em um juramento futuro, então ele entra na configuração de juramentos, ele pode jurar que ele não vai comer. Mas espera aí, mas com relação ao tefilin, se ele jura que ele não colocou tefilin, ele tinha posto, porque ele é Hayav Korban por ter tem a opção de transformar esse juramento em um juramento futuro. Ele não pode jurar que amanhã ele não vai pôr tefilin. Desculpa. Já que não pode transformar em um juramento futuro, a priori não deveria ser Hayav Korban. Pergunta para Shmuel. Shmuel falou que um juramento só é Hayav Korban sobre esse juramento se a pessoa transgrediu ele, ou se ele for falso, for mentiroso, se ele pode ser feito tanto no passado quanto no futuro. Certo? Irá falou que não precisa. Então, pergunta Gemara para Shmuel. Ele perguntou, Rav Nuna trouxe essa braita como pergunta, e ele próprio respondeu, Letzadim Katanei. A braita que falou Hayav não é necessariamente Hayav Korban. E sim o seguinte, Lo achati le Korban, lo inachti le Malkot. Isso que Shmuel falou, que um juramento só entra na configuração de juramento para quem transgredir ele ser Hayav de Korban. Se ele pode ser feito tanto para o passado quanto para o futuro, isso é com relação a Korban. Para trazer Korban, para ser um juramento que quem transgrediu ele traz Korban, precisa ser um juramento que pode ser tanto futuro quanto passado. Mas para ser uma proibição que tem Malkot, mesmo que ele não seja futuro e passado, dá para ter Malkot. Quem fez esse juramento era mentiroso, ele recebe Malkot. Então, com relação ao tefilin, tá bom que ele não pode jurar futuro. Não adianta ele jurar que ele não vai colocar tefilin, porque ele já jurou no Har Sinai que ele vai colocar tefilin. Então, aqui não vai ter korban, vai ter Malkot. E aí a braita está explicada, não é pergunta. Mativ Rav Arava traz outra pergunta. Eizoi Shvuat Shav. O que é uma Shvuat Shav? Um juramento em vão. Juramento em vão também é proibido. Então, por exemplo, Nishba Leshanot et Ha'edu Aladav Amar Alamut Shel Even Shel Shel Zahav. Alguém jurou sobre algo que todo mundo sabe que não é. Ele jurou sobre um pilastre de pedra que ele é de ouro. É falso, é mentiroso, é um juramento em vão, um juramento desnecessário, porque ele é falso. Isso daqui é chamado de Shvuat Shav. Vê a Marula e fala Ula, quando isso daqui é considerado Shvuat Shav, que ele jurou que a pedra é ouro,
Tem que ser que tem pelo menos 3 pessoas que conseguem ver isso. Tem pelo menos 3 pessoas que sabem que pedra é pedra e não ouro. Mas se é algo que não tem 3 pessoas que sabem, mesmo que se as pessoas pesquisarem, eles vão chegar na conclusão, então é chamado de Shvuat Shav. Então, pedra é ouro, todo mundo sabe que pedra é pedra, ouro é ouro. Um juramento desse é um juramento mentiroso, um juramento falso. Agora, se antigamente o cara falasse, olha, no ar tem oxigênio e hidrogênio, isso daqui não, nem todo mundo sabe, então não seria chamado de Shvuat Shav. Tamadeni, cara, aprende agora a o seguinte, que vai virar uma pergunta. Isso que é chamado de Shvuat Shav é porque tem 3 pessoas que sabem que pedra é pedra e ouro é ouro. Tem pelo menos 3 pessoas que reconhecem a diferença. Ah, Lonikar, mas se não for algo reconhecível, o Vermeshum Shvuat Bitui parece que se não for reconhecível, então isso não é Shvuat Shav, não é o chamado de juramento falso, juramento em vão, mas é sim um juramento proibido, Shvuat Bitui. É um juramento mentiroso, por exemplo. Tem 3 tipos de Shvuat, na verdade. Tem Shvuat Shav, que é um juramento. Shav a gente traduz geralmente como em vão, mas aqui é um juramento que ele não é certo, que a pedra que a pedra é ouro, certo? É um juramento que não significa nada. E ele não é verdadeiro. A gente tem Shvuat Bitui, é um juramento em que a pessoa prometeu fazer ou não fazer alguma coisa, que ele fez ou não fez alguma coisa. Tem Shvuat Sheker, que é um juramento mentiroso, certo? Ele está jurando alguma coisa, ele está mentindo, é algo que ninguém sabe, ninguém viu, por exemplo, certo? Digamos que ele falou que a pedra é ouro. Ninguém sabe disso, por exemplo, e é falso, isso vai ser Shvuat Sheker, e não Shvuat Shav, e tem Shvuat Edut. Shvuat Edut é um juramento com relação a testemunho, que a pessoa jura que ele não sabe nenhum testemunho para o outro. Tem uma obrigação da Torá de testemunhar para alguém. Se a pessoa viu um testemunho, algo que ele precisa testemunhar, tem uma obrigação da pessoa testemunhar. E se ele jura que ele não viu nada, isso daqui é uma proibição chamada Shvuat Edut. De qualquer jeito, fala o seguinte, olha, isso, falou Ula, quando tem 3 pessoas que reconhecem a diferença entre pedra e ouro, isso é chamado de Shvuat Shav. Parece que se não tem, é Shvuat Bitui. Ou seja, se não tem 3 pessoas que conseguem reconhecer a diferença entre pedra e ouro, e Bechozot, o que ele está falando não é verdade, isso é chamado de Shvuat Bitui. Ve'amai, Aino Beyeshel Zahav. A priori, parece que se ele jurou que a pedra é ouro e não tem 3 pessoas que reconhecem, ele transgrediu uma proibição, ele tem que trazer Korban. Mas a priori esse é um juramento passado que não pode virar futuro. Ele não pode jurar, eu juro que a pedra vai virar ouro. Isso é inconcebível. Então, a priori, não tem, esse juramento não pode ser transformado em futuro. Porque, de acordo com o Shmuel, é Chayav Korban. A gente tem um juramento passado que a pedra é ouro, que não pode ser transformado em futuro, e mesmo assim, decide que é Chayav. O próprio Rava que fez a pergunta, ele responde qual a diferença? Nikar, se é reconhecível, que ele falou que a pedra é ouro, e tem 3 pessoas que reconhecem que não, o Vermeshum Shvuat Shav, ele transgrediu o Shvuat Shav, Nikar, o Vermeshum Shvuat Sheker, se não é reconhecível, mas é mentira, isso é chamado de Shvuat Sheker, ou seja, não é Shvuat Bitui, que precisa ser passado e futuro, é Shvuat Sheker, é um juramento mentiroso. Ele falou que a pedra é ouro e não é. Se tem 3 pessoas que sabem reconhecer isso, é chamado de Shvuat Shav, se não é chamado de Shvuat Sheker. É basicamente a mesma coisa, as mesmas consequências, o mesmo Riyuv, só tem nomes diferentes. Então, quando saiu de Shvuat Shav, porque não tem 3 pessoas que sabem ver a diferença, virou Shvuat Sheker, mas não virou Shvuat Bitui. Shvuat Bitui é aquela que tem que ser passado e futuro. Então, Shmuel não discutiu de Shvuat Shav e Shvuat Sheker. Isso ele concorda que não tem que ser passado em futuro. Shvuat Bitui precisa ser passado e futuro. Amarabai, fala Bai. O Modé Rav, mesmo que Rav falou
que não precisa ser passado e futuro, certo? Ela falou que se eu tenho um juramento que ele é somente passado, coloquei tefilim ou não coloquei tefilim, mesmo que ele disse que juramento pode ser só passado, não precisa ser futuro, ele concorda, moderav, Bromer lechaverosh shvuah ani yodea lecha edut, veishtakach delo yada leide patur, ou velo yite bichlal she'en yodea lecha edut. Rav concorda que se alguém vem e jura para o outro, olha, eu juro que eu sei, ou eu posso ser testemunha no seu caso. E era mentira, ele não tinha testemunhado, ele não tinha visto, nesse caso ele é patur. Por quê? Porque eu juro que eu sei um testemunho para o seu caso, não pode ser invertido para eu juro que eu não sei um testemunho para o seu caso. Esse é um juramento que ele não tem utilidade nenhuma, ou seja, a gente tem aqui um juramento que ele é somente positivo e não negativo. Embora o discorde de Shmuel diga que o juramento não precisa ser futuro e passado, ele pode ser só passado, ele concorda que se ele não é positivo e negativo, que ele não entra na configuração de juramento de Shvuat Bitui, e, consequentemente, não tem korban para quem transgrediu ele. Então, embora tenha discussão se precisa ser passado e futuro, com relação a sim e não, positivo e negativo, todo mundo concorda. E a dati velo yadati machloket. Se ele jurou que ele sabia um testemunho, mas não sabia, ou ele jurou que ele não sabia, e ele sim sabia, certo, que é Shvuot para o passado, temos discussão. De acordo com o Rav, já que tem positivo e negativo, é Chayav Korban. De acordo com o Shmuel, já que é só passado, não é futuro, ele não pode jurar, eu juro que eu vou saber um testemunho para você, ele não tem como jurar isso, que ele vai saber um testemunho. De acordo com o Shmuel, não tem Korban, certo? Sim e não, todo mundo concorda, passado e futuro tem Machot. Eadeti velo eadeti, se ele jurou que ele testemunhou e não tinha testemunhado, ou ele jurou que ele não testemunhou e ele tinha testemunhado, fala Baye, machloket, discussão. É um juramento que ele é somente passado e não futuro. Ele não tem como jurar que ele vai testemunhar, porque esse futuro não aconteceu. Não sei se vai acontecer alguma coisa para ele testemunhar ou não. Então não pode jurar para o futuro. Machloket, de acordo com o Rav, é suficiente para ser Chayav Korban, de acordo com o Shmuel. Agora, pô, certo? O que a Abai falou está falando. Agora a vai entender Rav Shmuel. De acordo com o Shmuel, o juramento precisa ser tanto futuro quanto passado. De acordo com ela, não. Se ele é positivo e negativo, mesmo que ele é só passado, não precisa ser futuro, tá proibido, tem korban para quem transgredir. Pergunta agora é o seguinte, olha, Bishlemat de Shmuel, Shmuel eu entendo, de amar mita de leite leabalo michai vala shavat, Shmuel que falou que quando o meu juramento ele é somente futuro, desculpa, quando o meu juramento ele é somente passado, e ele não pode virar um juramento futuro, eu juro que eu coloquei tefilim. Não adianta eu jurar que eu vou colocar tefilim ou que eu não vou colocar tefilim, sobre isso não tem por que jurar, eu estou jurado do Arsinai. Então, de acordo com o Shmuel, que juramentos não podem ser somente passado, tem que ser futuro, por isso a Torá separou entre Shvuat Bitui e Shvuat Edut. O que significa isso? Shvuat Bitui é onde tem discussão entre Rav e Shmuel. Se pode ser só passado ou tem que ser também passado e futuro. De acordo com Shmuel, Shvuat Bitui tem configurações específicas. Tem que ser passado e futuro. Por isso, a Torá criou uma outra categoria, chamada Shvuat Edut, juramento sobre testemunhos, em que a testemunha jura que ele sabe ou que ele não sabe sobre o testemunho. E isso é sobre o passado. Ele não tem como jurar, eu juro que eu vou saber o que testemunhar no futuro. Ele não pode jurar que ele vai testemunhar um empréstimo futuro. Ele não pode jurar que ele vai testemunhar um assassinato no futuro, porque isso não aconteceu. Então, a Torá criou uma categoria nova, chamada Shvuat Edut, porque ela funciona sobre o passado. Então, de acordo com Shmuel, que juramentos passados, que não podem ser transformados em juramentos futuros, não tem Chiyuv Korban. Por isso a Torá criou uma categoria chamada Shvuat Edut, que mesmo que é só passado e não tem futuro, vai ter Korban. Então, testemunhos ligados a juramentos, juramentos ligados a testemunhos no Beit Din, mesmo que eles são só passados, tem Korban. Mesmo que eles não podem ser futuros, porque tem uma categoria nova. Ela lerá, mas de acordo com Rav,
que mesmo os juramentos aleatórios, eles podem ser só passado e não futuro, e mesmo que ele é só passado já tem Chiyuv Korban, porque a Torá criou uma categoria nova chamada Shvat Edut. Shvat Edut, que é só passado, a priori estaria incluso em Shvat Bitui. Alguém que jurou que ele sabe ou que ele não sabe um testemunho e era mentira, que ele foi ou não foi testemunha e era mentira, é Chayav Korban. Igual o Shvat Bitui, não precisa de uma categoria nova, porque o Shvat Bitui não precisa ser juramento que pode ser transformado em futuro, assim como o Shvat Edut. Amru Rabanan Kamei de Abai, falaram perante Abai a seguinte resposta: Lechiuvei alea tartei, para falar que ele é duas. Alguém que ele alguém que jurou falso sobre um testemunho, certo? Ele jurou que ele tinha um testemunho, que ele não sabia o que testemunhar, que ele não foi testemunha e era mentira, ele é dois korbanot, um korban por Shvat Edut e um korban por Shvat Bitui. Ou seja, Shvat Edut não é uma categoria nova porque tem um Hidush. Shvat Edut é uma categoria nova para ter duas proibições, dois korbanot. Amarlo falou para eles, Abai, Tati Lomatito, Amrito. Fala, Abai, não dá para responder isso. Não dá para falar que ele é Chayav duas vezes dois korbanot. Detalhe, porque está escrito na Braita, Leachat meele, Leachat tamei chayevo, veio tamei chayevo shtaim. Abai falou, olha, está escrito claramente no Passuk, que com relação ao juramento, não importa se o juramento inclui várias coisas, juramentos dobrados, etc., é sempre um korban só. Não pode ser que a pessoa faz um juramento e ele traz dois korbanot por causa disso. Então, falar que a Torá criou uma categoria chamada Shvat Edut, para te dizer que alguém que testemunhou alguém que jurou que ele foi testemunha, ele não tinha sido, certo? Ele não tinha testemunhado o ato, ele mentiu, que ele vai ser chayav duas vezes, ele vai ser chayav porque ele transgrediu a proibição de Shvat Edut e Shvat Bitui, isso é incabível. Por quê? Porque não pode ser que tem dois korbanot para a mesma chuva. Então, volta a pergunta. O Leabai, ele é mais que Tafkerachmana. Então, de acordo com a Abai, por que a Torá criou uma categoria nova chamada Shvat Edut, de acordo com o Rav? De acordo com o Shmuel, que Shvat Bitui tem que ser passado e futuro, Shvat Edut é Hadash. Uma novidade, que mesmo que a sua passada tem korban, mas de acordo com o Rav, que Shvat Bitui não precisa ser passado no futuro, porque Shvat Edut foi criado, a priori é a mesma coisa, já estava incluso. Responde aí uma detalhe, para a seguinte braita. O Hidush é o que aparece na braita. Tem na braita o seguinte: Bechulam Neemar Venelam, em vários Isurim sobre quem comeu carne de korban enquanto estava impuro, quem entrou no Beit HaMikdash, etc. Em todos eles está escrito Venelam, ou seja, ele esqueceu. Mas aqui com relação aos juramentos não está escrito a palavra Venelam, que ele esqueceu. Por quê? Lechayev al-Mezid Shogeg, para dizer que se ele jurou que ele jurou que ele não comeu pão, e ele tinha comido pão, desculpa, ele jurou que ele não comeu pão, ele tinha comido pão, mesmo que foi de propósito, ele sabia, ele fez isso conscientemente, ele é Chayav Korban, mesmo que com relação a Tumá do Beit HaMikdash, Korbanot, etc., lá ele só é Chayav se for Beshogeg, com relação a Shvuah não está escrito Venelam, para Lechayev ele mesmo Mezid, mesmo se for de propósito. Certo? Ou seja, a fala Abai é o seguinte, fala Abai, isso que a Torá criou o conceito Shvuat Edut é para te dizer que em Shvuat Edut ele é Chayav mesmo Bemezid. Ou seja, não como eu falei, com relação a pão, se ele jurou que ele comeu pão, que ele não comeu pão, e ele tinha consciência de que ele estava jurando em falso, ele não é Chayav. Shvat Bitui só é Chayav se for Beshogeg. Se ele achou que ele tinha comido pão e jurou que ele comeu, depois ele lembrou que ele não comeu, aí ele é Chayav. Certo? Então, voltando. Shvat Bitui só é Chayav se foi Beshogeg. Shvat Edut, mas alguém que jura sobre um testemunho, que ele foi testemunho do que aconteceu, ou que não foi testemunha, mesmo que ele jurou em falso de propósito, ele é Chayav Korban. Por isso a Torá criou uma nova categoria para falar que aqui nessa categoria não tem diferença entre Shogeg e Mezid. Rabanan Leabai, perguntaram Rabanan para Abai, Eima Mezid Mechayev Chada Beshogeg Mechayev Tartei. Falaram Rabanan para Abai, olha, vamos dizer o seguinte, vamos falar que se ele jurou que ele viu, que ele testemunhou o que aconteceu, é mentira, se foi de propósito, ele é Chayav um Korban, por Shvat Edut, e se foi sem querer, ele é Chayav dois Korbanot, por Shvat Edut,
e por Shvat Bitui. Por que no Shogeg não tem dois korbanot? Amarleu, falou Abaye, lá vai no Deamre. Já falei para vocês isso, já expliquei. Leachat Tamechayvo, via Tamechayvo Shtaim. O Passuco falou Leachat Meele. Leachat Meele vem dizer que você só pode lechayer por um juramento um korban e não dois. Vendo Mesid, se for um juramento proposital, Mikatati, se for um juramento de propósito, se alguém viu um testemunho, viu algo acontecendo, ele poderia testemunhar, e conscientemente ele jurou que ele não viu, que ele não é testemunha, ele transgrediu a proibição de Shvat Edut, mas não de Shvat Bitui. Shvat Bitui é só quando foi sem querer. Então, se for de propósito, só tem korban de Shvuat Edut, não tem korban de Shvuat Bitui. E se foi sem querer, aí é Shvuat Bitui, certo? Aí teria Shvuat Bitui, Shvuat Edut, e veio o passo que fala, só é Kayav uma. Então, a Bíblia fala, não tem como levar duas vezes, porque o passo falou que é korban só de um. Se foi de propósito, só tem um, não tem dois. Não precisa de um passo que fala que ele é Kayav só uma vez, se só tem uma proibição. Então, se foi de propósito, que só tem a proibição de Shvat Edut e não Shvat Bitui, só tem um motivo para obrigar ele a ser Hayav. Então não tem porque ter um passo falando que ele é Hayav uma e não duas. E se foi sem querer que poderiam ser os dois, vem o passo que fala que ele é Hayav um e não dois. Agora estou no meio, desculpa. רב אמר משום דאבי דבר שבכלל ויצא לדון בדבר חדש, אין לך בו אלא חידושו בלבד. רב fala o seguinte, olha, porque no momento em que a Torá inovou o conceito de Shvuat Edut, porque no momento em que a Torá criou essa nova categoria chamada Shvuat Edut, por que ela criou isso? Porque não tem dois korbanot para essa pessoa? Pela regra que diz que no momento em que a Torá criou uma categoria nova, essa categoria nova ela é única. Então alguém que fez um juramento, mesmo que é um juramento que eu posso colocar ele na categoria Shvuat Bitui, e posso colocar ele na categoria Shvuat Edut, na hora que Shvuat Edut foi criado, eu coloco somente em Shvuat Edut, e não coloco em Shvuat Bitui. Certo? Assim respondeu Rava. Então, de acordo com a Baie, o motivo que ele não é Hayav duas é porque tem um passo que falou que é Hayav só um korban, e o motivo, de acordo com o Rava, é porque na hora que a Torá criou uma nova categoria, ela excluiu dessa categoria tudo que está na outra. Então, todo juramento ligado a Edut não entra em Shvuat Bitui, por isso ele é Hayav só um. Michal, parece, pergunta mais então, peraí, Michal de Abai Savarita Leshua Baolam, parece então que, de acordo com a Baie, alguém que faz um juramento sem querer, ligado a testemunho, certo? Um juramento mentiroso, falso, sem querer, ligado a testemunho, ele realmente transgrediu duas proibições, Shvuat Edut e Shvuat Bitui. Mas por causa do Pasuk, eu libero ele do segundo korban e só Hayav uma. De acordo com o Rava, na hora que tem uma categoria nova chamada Shvuat Edut, acabou. Alguém que jurou em falso, mesmo que sem querer, ligado a testemunho, ele não entra em Shvuat Bitui. Mas de acordo com o Rava, disse que ele sim entra nos dois, mas a Torá liberou. A Torá falou, olha, você não é Hayav dois korbanot. pergunta a Gemara, ואמר אביי מודי רב אומר לחברו שבועה שאני יודע לך עדות ואשתכח דלא ידע לי דפטורו וליתי בן יודע לך עדות. Pergunta a Gemara o seguinte, olha, Abai falou lá atrás que mesmo que Rav concorda que um juramento ele tem que ser positivo e negativo, se alguém jurou para mim, eu juro que eu sei do que aconteceu, eu posso testemunhar e era mentira, ele não traz korban. Porque esse juramento não pode ser tanto positivo quanto negativo. Ou seja, parece que a categoria Shvuat Edut, certo? Essa categoria nova, ela tem as mesmas regras de Shvuat Bitui. Ela está inclusa no conceito Shvuat Bitui, que ela tem que ser positivo e negativo. Igual o Shvuat Bitui precisa ser positivo e negativo, assim também Shvuat Edut precisa ser positivo e negativo. Mas deixa eu ver aqui na Rashi como completa a pergunta. É, certo.
A Gemara está perguntando o seguinte: se de acordo com Abaye, na hora que eu criei Shvuat Edut, a priori eu seria Hayab pelos dois, tanto pela Shvuat Edut quanto pela Shvuat Bitui, mas a Torá me liberou do Korban, então por que Abaye está puxando os dinim de Shvuat Bitui para Shvuat Edut, que igual Shvuat Bitui precisa ser positivo e negativo, assim também Shvuat Edut precisa ser positivo e negativo, senão não tem Korban, a priori deveria ser separado. Responde a Gemara, Adar Bei Abaye Meai, Abaye voltou atrás disso. Abaye voltou atrás, isso que ele falou no passado não é dele, ele voltou atrás, e por isso não fica a pergunta. Veio Baitema, hoje a gente pode responder, Hadminai Orapapa Mará. Hoje a gente pode responder que não foi Abaye que falou, foi Orapapa. Foi dito em nome de Abaye, mas aí ficou uma contradição para a opinião de Abaye. Fala, não foi Abaye, foi Orapapa, na verdade. Então um foi falado por Abaye, o outro foi falado por Orapapa, e aí na contradição é simplesmente uma discussão entre os dois. Bom, a Gemara vai entrar na questão de Rabi Ishmael e Rabi Akiva, e ela vai longe, pelo menos até a metade do Amud, só nessa primeira subida. A gente segue em frente amanhã. Bezat Hashem. Shkoyach.